Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Rio das Pedras, lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Minerva apresenta Nova Mesa, o novo prazer da carne. Como escapar da mesmice da carne do dia a dia? Como ter mais intimidade com essa velha amiga, a carne bovina, que parece não evoluir quase nada enquanto tudo no mundo muda tanto de uma forma tão veloz. Por isso que eu tô aqui, para apresentar a Nova Mesa. Uma linha de carnes totalmente inovadora, inspirada em você e nos dilemas do seu dia a dia. A Nova Mesa traz para você muitas novidades. São cortes diferenciados e que vêm em embalagens modernas, higiênicas e muito especiais, pois trazem dicas e informações sobre cortes, cozimentos, conservação, além de receitas exclusivas, é claro. E a gente só pensou nisso porque você também pensou. E para você ficar ainda mais por dentro das inovações da Nova Mesa, vamos entrar na internet com uma série surpreendente. Acesse o site e aprenda receitas deliciosas. Receba as informações úteis e práticas e inaugure com a gente uma nova era na forma de preparar carne. A era da carne com ideia. Cuide de dar carinho para a sua família, de conhecer novos horizontes, de realizar seus sonhos, de construir a sua história. Que da sua saúde e de sua família, nós cuidamos. Grupo Santa Casa Saúde, o único com hospital próprio em Barretos e região. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Rio das Pedras Country Club, lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula, tradição em prestação de serviço, contabilidade rural, comercial e despachante. Avenida 21, 410, telefone 3322-4002. Frozen, novidade deliciosa e refrescante. Salada de frutas com chantilly. Também lanche natural de frango, peito de peru ou atum, sucos e cappuccino ice. Maravilhas de verão no Alto Posto Berrantão. Conveniência 24 horas. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Hoje temos o imenso prazer em receber em nosso programa um dos maiores empresários do Brasil, conhecido internacionalmente, o senhor Edivar Vilela de Queiroz, do Grupo Minerva. Grupo este que está entre os 3 maiores exportadores de carne bovina do Brasil. O nosso convidado Edivar Vilela de Queiroz tem uma história de vida que vale a pena contar ao telespectador da TV Barretos. Sua garra, sua determinação, sua crença no trabalho, sua força interior o tornaram um autêntico ícone do empreendedorismo. É um exemplo de empreendedor para as novas gerações. É por isso que o convidamos para o dia de hoje, para essa entrevista. Vamos contar a sua vida, a sua história de vida, para que o telespectador possa conhecê-lo melhor. Edivar Vilela de Queiroz, meu amigo, prazer muito grande recebê-lo no programa Quero Saber de hoje. Luiz, é um grande prazer estar aqui com você nesse programa
porque Barretos é nossa terra querida. E nós viemos para cá com 12 anos e vivemos até hoje. Então é uma alegria estar em Barretos, reproduzir em Barretos, dar emprego e fazer uma empresa funcionar com eficiência. Parabéns pelo programa Quero Saber. E nós estamos à sua disposição e à disposição dos ouvintes de Barretos para trocarmos ideia e ouvir a todas as pessoas, independente de nível e de posição. Nós somos felizes em Barretos e queremos contribuir com essa cidade como temos feito até agora. Edivar, você disse que chegou a Barretos com 12 anos, então evidentemente que não nasceu aqui. Onde é que você nasceu, Edivar? Eu nasci em Carneirinhos. Carneirinhos. Numa fazenda... Minas Gerais, Carneirinhos. Perto Nasceu de na fazenda mesmo? Na fazenda, chama Fazenda Ruivinha. Então foi parteiro naquela época, então? Não, eu tive uma parteira, evidentemente, sou o segundo da família. E nessa época lá, Luiz, não tinha médico, não tinha farmácia. Para a gente ir à farmácia, a gente gastava a cavalo 12 horas. Nossa, então... Eu ia, vamos dizer, na garupa do cavalo do meu pai, para ir na farmácia a primeira vez que fui, que eu devia ter assim em torno de 3, 4 anos. Se precisasse de um remédio, então, às pressas, né? Como é que se fazia? Como é que era o esquema? Ia para casa da minha avó, porque lá ela... Sua avó fazia aquele chazinho, aquelas coisas antigas? Ela tinha o chá caseiro que curava todo mundo. E, inclusive, ela viveu bastante. A sua avó morava com vocês na fazenda? Não morava na mesma fazenda, morava em outra fazenda, porém no mesmo córrego. Chamava Córrego da Ruivinha. Córrego da Ruivinha. Exatamente. Isso. Bom, e você, até os 12 anos, você fez o primário ali? Tinha escola ou não? Não tinha nada? Logicamente que sim. Meu pai tinha uma escola na fazenda e nós estudamos com os vizinhos. E a gente fez aí, a primeira alfabetização fizemos na fazenda. E eu tive uma disposição de aprender matemática de uma forma bem competente, o que valeu quando eu fiz o meu exame aqui em Barretos, no 4º grupo, e que a professora ficou impressionada com a minha matemática, por isso me consolidou no 4º ano. Porque se eu não tivesse matemática, eu tinha que começar do primeiro ano. Primeiro ano porque primário. Português eu não sabia. Ué, então você chegando em Barretos, você já entrou no 4º ano primário? Primário. 4º ano. Lá no 4º grupo, com a professora Hilda Ananias, uma pessoa muito conhecida em Barretos e muito querida, cujos pais tinham, se não me engano, uma mercearia. Sei. Você tinha quantos irmãos que nasceram na fazenda na época lá? Nós, quando viemos para cá, éramos 7 e continuamos sendo 7 irmãos. O Toninho, que é o caçula, era recém-nascido, porém veio também. E aqui a gente estudou. Eu fiz o curso primário, completei o primário, fiz o ginasial no Estadão, e curso de contabilidade no Ateneu Dom Bosco, lá na Rua 22. Na Rua 22, né? Ateneu Municipal, né? Ateneu Municipal. Isso. Tive bons professores lá também. Lembra algum professor dessa época? Não? Faz muito tempo. Eu lembro de muitos professores. Tinha o Nelsino Cardoso Vilela e tinha outros e outros, cuja esposa tinha uma escola de datilografia. Lá também eu fiz o curso de datilografia. Edivar, quando você estava fazendo o curso de contabilidade, ou quando estava cursando o Estadão, você já trabalhava, não? Já. Eu comecei trabalhando na Avenida 19, no Sasdeli, e depois... Na ótica ou na relojoaria? Na relojoaria. Relojoaria. Depois fui para o escritório e em seguida, um ano depois, eu tinha 15 anos, eu fui convidado... Então você começou
trabalhando com 12 ou 13 anos. 15. Com 15 anos. É, né? com 15 anos. Não, 14 para 15. Hoje a lei não permite Não isso permite, mais. E mas- você é um grande empresário, né? Pois é. E a lei mas não permite que os meninos trabalhem mais. Coincidentemente, eu fazia as faturas dos clientes da loja Sasdeli e um dos clientes era o Dorival Pizarro, Sim, que era o sim. gerente do Banco da Bahia, me convidou. Saudoso Dorival Pizarro. Me convidou para ser contínuo no Banco da Bahia e eu aceitei e foi uma etapa bastante importante na experiência que eu tive nesse período aí de contínuo do Banco da Bahia. Passei a ser escriturário, de escriturário comecei a interessar por concurso para entrar em outros bancos ou em outras repartições de crédito. Foi quando, então, eu fiz o concurso da Caixa Econômica Federal e fiz o concurso do Banco do Brasil. Passei nos dois e preferi o Banco do Brasil, que Pagava melhor na época? pagava melhor. Em 1962, eu entrei como auxiliar de escriturário no Banco do Brasil, em Goiânia. Coincidentemente, eu tinha entrado também na Faculdade de Direito de Franca. Aí consegui fazer uma transferência para a Faculdade de Direito Católica de Goiânia. De Goiânia. Então, quando você entrou no Banco do Brasil, concomitantemente, você já entrou na Faculdade de Direito de Franca. E não, você assumiu- eu já tinha entrado. Já tinha entrado em Franca. Em Franca. Em Franca. Aí fui para Goiânia e fiz o curso de Direito até o 4º ano na Faculdade de Direito Católica e a minha transferência foi uma epopeia, porque não se permitia transferência de faculdade naquela época. Foi quando, então, eu consegui com o professor Jerônimo Geraldo de Queiroz, que era um catedrático de Campina Verde, que me fez a transferência por equidade, ou seja, justiça acima da justiça real do que está escrito. Sim. Ou seja, entrei no curso de Direito no 1º ano na Faculdade de Direito Católica de Goiânia. E você pretendia cursar, você chegou a cursar o curso de Direito integral ou não? Lógico, em Goiânia eu trabalhava no Banco do Brasil à tarde e de manhã fiz o curso de Direito do Banco do Brasil na Católica. E tinha mais uma. À noite eu lecionava num colégio estadual, eu lecionava contabilidade bancária, porque quando eu entrei no banco fui para a seção de contabilidade e lá realmente aprendi a matéria. Então pegou uma prática muito grande. boa, né? muito boa. E você ficou quanto tempo em Goiânia, Edivar? 4 anos. 4 anos. Depois da Revolução, eu consegui uma transferência para Barretos e entrei no Banco do Brasil aqui, mas já escriturário, letra E. E de Edivar, mas a classificação era de A a J. Eu já estava na letra E. E você ficou quantos anos trabalhando aqui em Barretos do 2 Banco do Brasil? anos, e aí foi então quando houve a interferência dos militares na indústria frigorífica do país, e nesse interim o Dr. Hélio Bezerra foi nomeado interventor do Minerva. Vamos contar essa história da intervenção no próximo bloco. Já terminamos o primeiro, vê que o nosso papo está bem gostoso. Vamos para o nosso primeiro intervalo, para os nossos apoiadores culturais. E já voltamos com Edivar Vilela de Queiroz, presidente do Grupo Minerva. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo Edivar Vilela de Queiroz, presidente do Grupo Minerva, em Barretos, um dos maiores conglomerados de carne do Brasil. Edivar, você então estava contando do Hélio Bezerra. Exatamente, o Hélio Bezerra foi nomeado interventor do Minerva. O Hélio Bezerra trabalhava no Banco do Brasil, no Brasil, com você e era naquela meu época. colega. Era seu colega meu de colega banco. de banco. E nessa época foi então quando eu montei o Expresso Barretos.
a história do Minerva vai bem depois. É bem depois, né? Eu Logo que você começou no Banco do Brasil, você já fundou o Expresso, Barretos, que era na rua 14, lá no Posto Brasil do Sérgio Carreira. E como é que você pensou nesse Expresso Barreto, trabalhando em banco, dando aula, se formando em direito? Bastante interessante isso, né? Viu, Luiz? E tem que ter uma ousadia. É lógico, em 1965 eu montei o Expresso Barretos com 5 caminhões. Caminhões seus, não? Não. Cinco- 2 meus e 3 de terceiros. de terceiro. E aí comecei a puxar gado para o Minerva e em 66 eu senti um progresso grande. Mas como é que você pensou nisso? Você já tinha uma história Já nesse tinha uma ramo? história, eu tinha caminhões transportando gado na frota C do Clarindo. Na E o Expresso 21, que era ali na Avenida 21, tinha quebrado. Então ele falou, olha, está na hora de você assumir aí e fundar uma empresa para substituí-lo. Foi o que eu fiz. E em 65... O Expresso 21 era ali na... Era na Avenida 21, ali no posto do João Batista da Rocha. Ali. Sei. Foi então que eu montei o Expresso Barretos e foi muito bem sucedido. Essa empresa, quando foi em 1967, ela já estava com muita consistência. E aí eu senti... Chegou até quantos caminhões transportando gado nessa época? Cheguei depois, 5 anos depois, chegou a ter 600 caminhões no Brasil todo. No Brasil todo? Nós tínhamos 10 filiais puxando gado em todo o Brasil. E o Brasil Central, naquela época, era o grande produtor de gado. E as fazendas todas que saíram do boi tangido a pé, que era a função do peão que vinha para Barretos tangindo as boiadas, nós os substituímos pelo caminhão boiadeiro, pela velocidade, pela eficiência em trazer o boi para ser abatido muito mais rápido. E aí, então, gente, é que está um episódio interessante. Nós, Expresso Barretos, substituímos o trabalho do peão de boiadeiro que vinha dos sertões do Brasil inteiro, tangindo as boiadas para serem abatidas aqui ou transportadas de trem, de ferro para São Paulo, para Swift, para Wilson e para as companhias de São Paulo. Nesse interim, então, o Expresso Barretos cresceu porque ele começou a substituir o trem de ferro também. Também, né? E a empresa tornou-se uma das maiores que, inclusive, era muito mais rápido para chegar ao boi, muito mais rápido. Né? Com o desenvolvimento das estradas, gente, as coisas mudaram. E foi um sucesso esse Expresso Barretos, que vive até hoje. Nós temos um escritório ali na Avenida 45, com a Rua 28, que é a sede antiga do Expresso Barretos. Então, o Expresso Barretos está em plena atividade. Então. Ainda. Porém, agora, para o Minerva, para evitar essa questão de sócios dependentes, nós restringimos o trabalho só para Barretos. Só para Barretos? Nas outras filiais que a gente tem por aí, as outras fábricas, a gente terceirizou o serviço. Mas não tem... Por uma questão de SA, para não ter interdependência, essas coisas, e um excesso de zelo, e aquilo que a gente demonstrou no setor da pecuária brasileira foi exatamente isso. Mostrando ao produtor que devíamos saber para quem vender o boi e com quem transportar, que esse transportador foi efetivamente o Expresso Barretos. Porque é muito importante para o produtor ter um expresso que transporta corretamente. Né? E o produtor daquela época precisava de informações, então o Expresso Barretos era um informante aos produtores para qual indústria você podia entregar seu gado. Sei. Isso foi muito importante durante 35 anos, Luiz. 35 anos? Veja você que nós só fomos comprar o Minerva em 91, porque houve uma crise muito grande na indústria frigorífica e a gente então resolveu comprar uma fábrica para abater os nossos bois, porque o Expresso Barretos que deu o resultado que a gente já tinha algumas fazendas e bastante gado. Nessas fazendas
em quase todo o Brasil Central, como Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Pará e etc. Aí é que então surgiu, né, no ano de 98, por aí, essa crise na indústria frigorífica. Nós não tínhamos nem para quem vender os nossos bois. Aí eu falei, pô, temos que comprar o Minerva, que estava em falência, comandado pelo Dr. Calil Salles. Compramos o Minerva e eu tive que, nesse inteirinho, juntar um time bom, porque eu sabia que a indústria frigorífica não era simples. É uma indústria difícil e que tinha que trazer gente com grande conhecimento do assunto. Foi o que eu fiz. Eu trouxe até o presidente da Anglo para ser nosso assessor, o Mr. Cunningham. E trouxe meu filho, que era diretor da Cargill em Nova York, para ser o nosso vendedor. Daí o nosso sucesso, Luiz, de ser hoje o grande exportador brasileiro. Bom, eu quero começar pelo começo, como se diz. Como é que foi que surgiu essa compra do Minerva, essa participação naquela licitação? Isso. Conta toda essa história. Foi interessante essa né? participação. Eu tive bastante contato com o síndico, que era o Dr. Calil Salles. E comecei a trabalhar, a estudar as possibilidades. Então, aí Minerva já estava em falência já. Em falência. Aí houve uma licitação e nós entramos na licitação, ganhamos em terceiro lugar. O primeiro não quis, o segundo acho que não tinha recurso e assumimos nós o terceiro. O terceiro. Assumimos o Minerva, que passou conosco a ter o mesmo nome, Minerva. E foi então que eu juntei esse time bom para tocar o Minerva, porque na área de exportação eu tive que buscar o Fernando, que é atual presidente do Minerva, para, vamos dizer, trabalhar as nossas exportações de carne. E trouxe o Mr. Cunningham para a fábrica, para, vamos dizer, preparar a fábrica para poder exportar para os mercados mais exigentes do mundo, que era a Europa. O Fernando que trabalhava na Cargill, nos Estados Unidos? Trabalhava na Cargill, em Nova York, no setor de café. Aí trouxemos ele para o setor de gado e nessa vinda ele passou a ter uma participação de 5% na cota inicial do Minerva, que depois transformou-se em SA. Vamos continuar esse assunto do Minerva no próximo bloco. Agora vamos abrir um novo espaço para os nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida com o presidente do Conselho do Grupo Minerva, Edivar Vilela de Queiroz. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o presidente do Conselho do Grupo Minerva em Barretos, senhor Edivar Vilela de Queiroz. Bem, você pegou em terceiro lugar. Me parece que os dois primeiros colocados nessa licitação não eram de Barretos, né? Eram pessoal de fora. Eu sinceramente não fiquei nem sabendo de onde era. A única coisa que eu tenho que te falar nisso, para ser assim, um pouco folclórico, que eu estava na Itália, dentro de uma igreja de Santa Catarina, e entrei e fui para Eucaristia e conversando lá com os brasileiros, um brasileiro e uma brasileira. Sim. A pessoa me diz assim, eu morei em Barretos e implantei a falência do Minerva. Ah, é? Eu falei para ele assim, pois é, e eu fui o que comprou o Minerva. Uma coincidência, que coincidência, hein? Muito grande dentro da igreja de Santa Catarina, na Itália, e que foi uma coisa assim que me deixou muito feliz, porque eu sempre fui devoto de Santa Catarina, porque lá nesse lugar tem um busto da Santa Catarina, diz que é o busto real. E eu fiquei assim impressionado com isso. Em seguida, aí fomos para uma outra igreja nessa cidade, que na Itália chama-se Duomo, e lá encontrei um galete.
Você encontrou um galé. Parente da sua esposa, né? Parente da minha esposa. São algumas coincidências interessantes. Mas a pessoa não assustou quando você falou que comprou Minerva, não? Ela Assustou. promoveu a falência? Ele é juiz, era juiz aí na São Paulo, na São Paulo, Rio de Janeiro. Sim. E me deu o endereço, o nome, etc. Foi interessante que depois eu tentei falar com ele, mas ele não quis mais tocar no assunto. Mas eu conferi o nome dele aqui, foi ele mesmo que decretou a falência. Foi ele que decretou a falência como juiz, então. Como né? juiz. Como juiz. Devia ser juiz substituto na época, né? Porque não deve ter parado muito tempo em Barretos. Foi um ato de muita coragem, né? Pegar uma massa falida e transformar no que é hoje, hein, menino? Agora o importante Muita gente não te chamou de louco na época, não, Edivaldo? Me chamou de desprendido, porque sair do emprego do Banco do Brasil para assumir uma indústria frigorífica, naquela época precisava ter muita coragem. Mas por que eu tive? Mas primeiro você saiu do emprego para assumir o Expresso Barretos, Expresso Barretos. Mas por que eu tive essa coragem? Porque eu também, nesse ano, estava recém-formado advogado. Sei. Eu tinha o suporte de ser advogado depois e minha esposa professora. Sei. Então... Isso te deu coragem, Deu coragem e deu, vamos dizer, consistência. Porque o emprego do Banco do Brasil, na época, era um emprego bom, que todo mundo falava assim, seu salário como funcionário do Banco do Brasil é quase igual ao meu de juiz do trabalho. Então, foi... Antigamente o salário do Banco do Brasil era muito bom, muito né? Era um bom. ato de coragem mesmo. Algumas atitudes, assim, realmente corajosas. Mas o importante, realmente, foi o Minerva. O Minerva, a gente tem que ter a coragem de adquirir as empresas e ter o desprendimento de buscar gente com capacidade para fazer essa empresa, vamos dizer, crescer, vigorar e se transformar, como ela transformou hoje, na segunda maior exportadora do país. Por quê? Nós exportamos esse ano de 2013 3 bilhões e 900 milhões de reais. Você tem alguns dados aí que você trouxe, né? Você quer mostrar esses dados? Não precisa. Talvez não precisa, mas os nossos balanços são abertos, porque hoje a empresa é SA, isso é tudo público. Então, não tem segredo. Qual foi o faturamento do Minerva o ano passado, em 2013? Parece que tem um faturamento grande. Esse número eu tenho que dar uma olhadinha aqui. Tem que dar uma olhadinha, né? Porque um faturamento espetacular, né? Foi de... O telespectador vai assustar um pouquinho. 5 bilhões e 800 milhões de reais. São fábricas no Brasil, 2 no Paraguai e 1 no Uruguai. Que hoje já mudou. Em 2014, o Minerva já comprou mais uma fábrica no Uruguai e adquiriu mais 3 fábricas no Brasil. Uma da falência do antigo Caiova, que era nosso cliente no tempo que nós fomos transportadores de gado, e cujos donos antigos torciam para a gente comprar, porque nós fomos bons companheiros e bons prestadores de serviço. Compramos uma em Janaúba e 2 no Mato Grosso do Norte, ou seja, no MT, que a gente chama, que vamos assumir essas fábricas agora recentemente. E que fizemos em parceria com a BR Foods, que ou seja, com a BR Foods, que é essa grande empresa que é soma da Sadia com a BRF. Então, virou-se uma empresa realmente muito grande. E eles são sócios nossos hoje. E a gente vai fazer a distribuição do produto deles em muitos lugares do mundo. Inclusive, já está tudo acertado para fazer na Rússia e em alguns países da América do Sul e etc. Muitas empresas no Brasil, e são muitas... Agora, tem um detalhe que o nosso espectador precisa ouvir. IFC é uma subsidiária do Banco Mundial.
Nós somos a única empresa do Brasil, da indústria frigorífica, que tem ações do UFC. O UFC investiu dinheiro no Minerva e emprestou dinheiro para o Minerva, dizendo o seguinte: vocês têm que ajudar o mundo vendendo alimentos para os países pobres. E tem mais uma coisa: aquilo que a gente indicar, vocês podem vender. Se o país não pagar, nós, o UFC, pagamos. A gente recebeu uma homenagem agora recentemente nos Estados Unidos, do IFC, que me deixou muito orgulhoso, porque foi uma apresentação mundial do Minerva com uma característica de credibilidade extraordinária. E nós ficamos felizes com isso. Se traduz IFC, o que é? O IFC é um banco que é uma subsidiária do Banco Mundial. Sei. Esse é um banco que tem uma característica de, vamos dizer, apoiar aqueles que precisam. Sei. Mas para ter esse apoio precisa ter, em primeiro lugar, credibilidade, uma contabilidade perfeita e não ter risco, porque eles também querem investir em dinheiro onde não existe risco. Nós sabemos que a maioria das empresas brasileiras, uma grande maioria, deve para a União e deve para o Estado. O Minerva é o contrário. Você parece que tem crédito com a União e crédito com o Estado, né, Edivar? Pois é. E muita coisa, né? Eu fui ver hoje com o nosso contador, a gente tem para receber da União... Presta atenção, para receber, não é para pagar. Para receber da União uma quantidade fantástica, próximo a 400 milhões de reais. Para receber da União. Da União. Isso em razão das exportações. Sei. Porque nós temos isso garantido e a Receita Federal já reconheceu, e os fiscais da Receita Federal, a gente não fica triste quando eles não vêm. Nós vamos atrás deles para vir fiscalizar a nossa empresa. Eu quero que seja fiscalizado. E o Estado de São Paulo deve de ICM para nós acima de 100 milhões de reais. É muito dinheiro, é muito... Quanto a todo mundo de chapéu na mão, devendo, né? Então, isso é uma coisa, gente, que pouca gente sabe. Mas por quê? É porque a gente trabalhou sempre certo. As inspeções que existem na nossa empresa são, vamos dizer, fruto do trabalho que a gente vai atrás da fiscalização e falou, ó, gente, vem para cá, vem fiscalizar o Minerva, porque assim libera os créditos e o dinheiro que a gente tem a mais, quando não tem, vamos dizer, mais impostos para serem compensados. Porque eles só pagam depois que você não tem dívida mais. Quantos empregos você dá aqui em Barretos? Olha, em Barretos, uns 1.100 empregos. 1.100 empregos? No total, o Minerva, eu tenho até esses números aqui que eu peguei hoje. O Minerva, no total, ele tem, tá aqui, ó, ele tem 11.900 funcionários. 11 mil. 11 mil? É muita gente, hein? É muita gente, Luiz. É um grupo forte que dá emprego mesmo. Isso tanto e tudo no Brasil? Tudo no... Não. Tem um pouco... a maioria no Brasil. Tem um pouquinho no Paraguai. No Paraguai, né? E um pouco no Uruguai. Eu acho que os números estão aqui, ó. 9.830 no Brasil, 931 no Paraguai e 628 no Uruguai. Só que o Uruguai vai aumentar porque nós compramos mais uma fábrica no Uruguai. Vocês têm 15 fábricas? 15 fábricas? São 13 fábricas, sendo 10 no Brasil e 3 fora. Sim. Agora não são mais 3, são mais 4 fora. Que nós compramos no Uruguai mais uma fábrica que é em Montevidéu. E essa fábrica é uma fábrica muito boa e que tem também uma distribuição. Então nós estamos com empresa bem consolidada e tem mais uma, Luiz.
recentemente a gente fez um lançamento de bondes no mercado mundial que é um bonde perpétuo. Você não tem que pagar o bonde. Você só paga o juro anual. Isso no Brasil, só em 2005, uma empresa teve essa possibilidade. Eu mesmo, quando fiquei sabendo da história, fiquei achando meio esquisito. Terminou a semana passada, a gente pediu 300 milhões de dólares e tivemos uma oferta de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Vamos continuar com o assunto Minerva no próximo bloco e vamos abrir espaço agora para os nossos apoiadores culturais e voltaremos em seguida com o presidente do Conselho do Grupo Minerva, Edivar Vilela de Queiroz. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o presidente do Conselho do Grupo Minerva, Edivar Vilela de Queiroz. Edivar, em 2013, porque nós temos que falar em números do ano passado, você tem ideia de quantas cabeças de gado vocês abateram? Nós abatemos 1.997.000 cabeças de gado. É logicamente em todo o Brasil. E com um pouco no Paraguai e um pouco no Uruguai. Se você quiser, eu posso até ver aqui a estatística e dizer para você. No Brasil foi 1.554.000, no Paraguai 300.000 e no Uruguai 145.000 cabeças. Edivar, você, de 2001 a 2005, você foi presidente da ABIEC. ABIEC é? Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne. Parece que você aumentou muito a exportação de carne com essa presidência, né? Eu peguei a ABIEC exportando em torno de 900 milhões de dólares. Quando eu terminei, em 2005, o Brasil estava exportando 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares. Foi realmente um trabalho intenso. Eu tinha como assessor o Enio Marques Pereira, que hoje é o assessor especial do Ministério da Agricultura, que me apoiou para a gente abrir o mercado do Brasil em todo mundo. Inclusive a Rússia, fomos nós que abrimos e foi realmente um sucesso. Os russos hoje são grandes compradores de carne bovina do Brasil. Abrimos Irã, abrimos Oriente Médio, abrimos Europa, demos vazão para a Itália, para todos os países da Europa. Depois, com a crise da Europa, a gente voltou mais para o Oriente Médio, porque a Europa estava meio sem grana. E está melhorando agora. Está melhorando, né? Mas foi um período também de transição. Mas foi um trabalho muito bem feito, que a gente realmente consolidou o Brasil, ajudou a pecuária a se consolidar no Brasil. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de bovino do mundo, sem dúvida. Estados Unidos ficou para trás e outros países ficaram para trás. E é bom lembrar aos nossos ouvintes que o Minerva é o maior exportador de gado vivo do país. Nós exportamos via Belém. De gado vivo? Gado vivo. Exportamos para o Egito, exportamos para a Arábia Saudita, exportamos muito gado para matar a fome dos venezuelanos. A gente exporta gado vivo, eles abatem lá para ter o que comer. O Brasil tem essa influência especial. É lógico que tem muita gente que combate isso, mas nós ou fazemos isso somente via Belém, onde não tem autorização para você exportar a carne bovina. Então exportamos gado vivo via Belém, temos escritório lá, temos um navio... É mais vantajoso exportar? Não, é questão é questão de religião, Luiz. O Oriente Médio
eles querem abater. Você leva o boi vivo, eles põem lá numa... Mas eles não vinham para cá antes? Eles não estão vindo mais? Não, você põe o boi vivo lá num confinamento e eles pegam 1, 2, 3 e o cara mata o próprio boi, põe o couro e a cabeça do boi e lá e vende quilo por quilo para as pessoas. Sei. Agora, os católicos compram a carne preparada, a carne desossada, embalada, etc. Mas o pessoal da religião de lá, eles querem comprar o próprio boi vivo. E eles fazem o abate e vendem conforme a religião de lá. Mas eles não vêm para cá também, tanto judeus como árabes, para assistir a matança, fiscalizar? Aí é outra coisa? É outros países, porque tem país que tem um atraso maior e outros que tem um adiantamento maior. O judeu, via de regra, vem aqui e faz o abate aqui, eles chamam de abate kosher, que a gente faz muita exportação para os judeus. Então eles vêm aqui, acompanham e orientam como eles querem. E registra a sua carne, controla, etc. E tem países também que faz o abate dos árabes e leva a carne. Mas tem outros que querem o boi vivo. Agora começou, Luiz, exportar gado de leite para a Rússia. Inclusive agora a gente está embarcando navios de gado de leite para esses países que precisam realmente do gado de leite. A Rússia é um dos grandes compradores e outros países é um dos grandes compradores. Os nossos concorrentes eram a Austrália e Nova Zelândia, que estão também em declínio. Então o Brasil hoje é um dos países mais fortes no setor de exportação da origem bovina, tanto a carne como o próprio animal. Vocês é que fornecem toda a matéria-prima para essa grande indústria, Subway? Subway, sim, senhor. É outra indústria que vocês têm? É outra né? indústria. Esse aqui é que nós fizemos em parceria com os irlandeses e montamos a MDF. MDF. Você faz a carne e tem todo esse produto que aqui em Barretos tem uma distribuição ali em frente ao Estadão, da carne pronta para fazer, vamos dizer, o lanche das pessoas. Fast food de uma maneira geral. E isso está dando muito certo. O mundo inteiro se interessa. Mas o grande comprador nosso realmente foi uma empresa que chama, um minutinho aqui que eu posso dizer, Subway. Subway, né? A Subway. A Subway compra todo o produto e tem mais de 1.500 lojas no estado de São Paulo vendendo esse produto. Sei. Isso foi realmente outro sucesso que a gente teve de sociedade com os irlandeses, só que os irlandeses no final não tinham capital para suportar o crescimento e nós acabamos comprando deles, a parte deles, toda a participação deles. Sei. O Minerva ficou sozinho e hoje passou a ser exclusivamente Minerva. Mais alguma coisa do Minerva que você tem lembrança, que você possa esclarecer ao telespectador? O que eu tenho lembrança é que nosso foco hoje é a América do Sul. A gente quer expandir um pouco mais no Paraguai, já expandiu no Uruguai. E a grande coisa que nos influencia no Paraguai e no Uruguai é que os impostos que são devidos são restituídos. E os impostos do Brasil, daquilo que é em razão das exportações, que o mundo todo nunca exportou imposto. Então nós não podemos ser diferentes do mundo. Desde o tempo dos Vinícius, eles vendiam produtos sem imposto. Então o Brasil tem que ser da mesma forma, vender o produto sem imposto. Então o imposto que a gente paga aqui para processar tem que ser restituído. E o Brasil tem muita formalidade para fazer essa devolução. Aliás, o nosso presidente está hoje em Brasília tratando desse assunto, para conseguir a devolução, ou melhor, o pagamento dos impostos que nós temos o direito. Hoje o mundo, vamos mudar um pouquinho o foco, o rumo da prosa, como diz o
caipira, o homem da roça, vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa. Você é a favor da diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos, tendo em vista a enormidade de jovens que participam de crimes? Ou você acha que isso é uma responsabilidade do governo, não tem que diminuir nada? Como é que é o seu foco nisso? O meu foco nisso é que a juventude evoluiu muito. Eu acho, para quem é bem criado e bem orientado, não faria diferença na família em si. Então, eu acho que para dar tranquilidade e segurança, de uma maneira geral, para todos, é importante que nós diminuímos a idade da maioridade penal. Edivar, eu queria saber o seguinte, na história, você se curvaria para alguém que transformou a humanidade? Aquela pessoa que você acha que é importante, foi importante para o mundo, aquela que você, se aparecesse para você hoje, você se curvaria em reverência? Olha, a história tem mais de 2000 anos, né? É. Mas tem muita gente que foi importante para o destino da humanidade. Se a gente destacar um só, eu acho que a gente faria injustiça. Mas eu citaria como exemplo Aristóteles e muitos outros importantíssimos que fizeram regras que melhorou a convivência mundial. Sim. A gente não vai citar aqui porque tem milhões e milhões de pessoas que trabalharam em benefício da humanidade. No Brasil a gente tem vários nomes históricos ultra importantes, como Rui Barbosa e outros. Eu estudei direito, mas acho que o importante de tudo isso é uma convivência saudável e justa. Eu sinto hoje um homem feliz de poder dar emprego, porque na minha juventude foi difícil conseguir emprego. Eu sofri para ter um empreguinho de ganhar salário mínimo de menor. Então, eu sinto assim, realizado, Luiz, e ao povo de Barretos, em ajudar essa cidade que me viu crescer, que vim para cá menino da roça e transformar em empresário que beneficia muita gente de uma forma geral, não só de Barretos, como do Brasil. Essa é a história de vida que nós trouxemos hoje para contar ao telespectador da TV Barretos, do Edivar Vilela de Queiroz, presidente do Grupo Minerva, que era contínuo do Banco da Bahia e hoje é um dos grandes empresários de nosso país, que é o presidente do Sindifrio e atual também diretor da Fiesp. Edivar, foi uma honra muito grande trazê-lo ao programa. Luiz, seu programa é interessantíssimo. Eu quero saber, é muito importante para saber as pessoas que estão do nosso lado convivendo com a gente e as pessoas que às vezes trazem grandes benefícios para a cidade sem querer aparecer muito. Mas o seu programa, eu quero saber, é de uma importância capital para a nossa cidade de Barretos. Edivar, terminando o programa de hoje, nós vamos trazer uma poesia de Olegário Mariano. Poesia bonita, sempre trazemos uma poesia no final do programa. Chove incessantemente. Uma garoa fina e sutil parece não ter fim. No ar, pardacento, uma andorinha voa e a chuva bate como um tamborim. Para os seres sem alma, a vida é boa. Para mim que sou triste, a vida é ruim, pois me falta o calor de uma pessoa, que é a própria vida boa para mim. E a chuva continua à toa. Chuva, por que vives caindo assim? Será que uma outra força te magoa? Por que teu choro d'água não tem fim? Se eu tivesse o calor de uma pessoa, seria a vida um sonho para mim. Muito obrigado mais uma vez, Edivar Vilela de Queiroz, do Grupo Minerva. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Rio das Pedras,
Lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas.